Bom dia a todos os amigos do canal. Queridos amigos, esse canal chamado agora Ártemis Filosofia faz uma referência a Heráclito de Éfeso. Os gregos, em suas expansões comerciais, ainda no mundo antigo, invadiram a Jônia, território onde hoje é Turquia. E lá fundaram e construíram um templo ao modo de sua cultura, de suas tradições, e nomearam esse templo, dedicaram esse templo à deusa Diana, que no grego arcaico era chamada Ártemis. E esse templo, depois de abandonado, serviu de morada para o jônico Heráclito. E Heráclito significa o pequeno Hércules. Então, já como era chamado esse filósofo, indica uma procedência hercúlea ou uma procedência grandiosa. Mas, enfim, isso é apenas uma introdução para o que quero comunicar aqui. Alguns acreditam que eu estou aqui falando a minha opinião. Por não terem sido avisados e não terem ainda se dado conta de que nós investigamos tudo isso sobre o status da opinião e o status da ciência em demoradas décadas. E não seríamos tão novinhos assim de abrir um blog juvenil para expor a nossa opinião. Aqueles que acham que aqui estou tratando da minha opinião é porque não conhecem a ciência. É porque nunca estudaram o caso e nunca fizeram a distinção correta e histórica sobre episteme e doxa. Doxa, assim, no caso, é como os gregos chamavam opinião. E esse mundo degenerado e decaído, diminuído e achatado no qual vivem todos hoje, esqueceu tudo isso e foi legislada a doxa, a opinião. Então todos acham que todos têm apenas suas opiniões, mas isso é apenas falta de estudo. É falta de subir novamente ao universal, desachatar, desapequenar, crescer, voltar ao que é grande, ao que é Hercúleo, ao que é Hércules, ao que é Heráclito. Então, quando eu chamo esse canal Ártemis, eu estou me referindo àquele homem que viveu solitário nesse templo abandonado e certamente passou fome. Passou fome do corpo por ter muito grande a alma e passou fome do corpo enquanto os políticos de sua época se banqueteavam como fruto da, da ganância e da perversidade, enfim, da corrupção. Só que, passados 2.500 anos, nós lembramos aqui não daqueles que se banqueteavam com o fruto da corrupção, mas nós lembramos aqui aquele que passava fome por ter sido fiel ao Logos, por ter sido fiel à inteligência universal e renegado a doxa, a opinião.
E é isso que fazemos nós filósofos. Nós renegamos a opinião. E é isso que pediu Cristo, que nós renegássemos a opinião, que nós voltássemos e subíssemos ao universal, ao Pai, nós desachatássemos, nós desapequenássemos, nós voltássemos a crescer e rompêssemos essas cadeias que impuseram a todos e que mantêm todos no mundo do ridículo. Apenas que quando estão e são ridículos, não têm mais crítica, acham que é normal e passam a se olhar em espelhos egóicos, narcisistas e admirarem a sua pequeneza e viverem a sua vaidade. Outro aspecto que quero relembrar aqui, pois já tratei isso no canal, é sobre o aparelhamento tecnológico, tão admirado por todos, não é? Que acham que são coisas, inclusive, dadas por aliens, como os equipamentos de transmissão de dados Wi-Fi, como os equipamentos de recepção de dados via Wi-Fi, de imagens, de som, como estamos fazendo agora aqui. Isso tudo é muito interessante se estivesse a serviço da alma, mas estando a serviço da corrupção, da ganância, do ego, da doxa, da opinião pessoal e de toda dessa diminuição de visão que foi imposta ao mundo e, portanto, a vós, é realmente um fracasso. A transmissão de dados, a recepção, essa mágica tecnológica se torna uma imensa burrice. Sem falar de que a grande rede universal do saber, chamada inteligência, ela foi apequenada, deslocada do nosso equipamento natural de aqui para com o cosmos, de instrumentos físicos, os celulares, os smartphones, dessas centrais numeradas e registradas em governos, em instâncias e empresas, diretamente aos donos dessas empresas e dessas invenções e desses supostos desenvolvimentos tecnológicos, fazendo a todos cativos dessa rede. E não é à toa que se chama de rede, pois quem cai na rede é peixe. Portanto, toda essa alarida inteligência e alegada inteligência contemporânea é uma tremenda prisão, é uma tremenda burrice, pois não está a serviço do Logos verdadeiro. Foi achatada, diminuída, reduzida e apequenada na queda humana, na queda para o menos, na queda para o que acham ser mais os iludidos, para o que acham ser mais o que estão em opinião própria, os que não atenderam, não entenderam que o pedido do Cristo é ciência e não fé. Que o pedido do Cristo é a ascensão para a categoria lógica do universal, para o abandono do particular, do pequeno, do reduzido e, portanto, do iludido e inútil. Eu desejo um grande dia a todos. Se estou aqui, estou a serviço do Logos. Eu sou praticamente obrigado a vir aqui e falar a verdade. E não estou aqui dizendo a minha opinião. Eu estou aqui proferindo a sabedoria do universo, a sabedoria universal. E se não entendeis, pesquisais mais um pouco. Um dia entenderás, um dia entendereis, pois acima do cada um existe o todo, e acima do cada um existe o Cristo, acima de cada um existe um Heráclito de Éfeso que passou fome, que viveu passando frio, talvez, retirado a um templo, para se separar dos inúteis, para se separar dos iludidos, pois o único caminho para o crescimento e a reavença do que é grande e universal é separar-se dos inúteis, separar-se dos iludidos, para não apodrecer como eles nessa
inutilidade chamada cultura, nessa vaidade, nessa coisa vã chamada cultura, que não chega a lugar nenhum. Um grande dia a todos. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.